Você é nosso convidado a estar participando do tempo de adoração, de louvor e celebração a Deus no culto de hoje, aqui na Igreja Batista Esperança Viva, do bairro Mauá, Rua Nair Bonato Tozin, número 237. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, principalmente quando o Senhor Deus, Ele nos desafia a estudar a sua palavra, guardá-la no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus, contra o Senhor. Jesus está voltando e hoje Ele está mais próximo do que ontem. Então eu quero convidar você a meditar, a estudar conosco e a participar do nosso tempo de culto. Venha celebrar conosco, venha cultuar, será um privilégio. E eu gostaria de continuar aquilo que Deus já tem falado ao nosso coração, dizendo o seguinte: nós continuamos em missão. E como missão, nós temos aqui algumas atividades específicas que continuam durante essa semana. Por exemplo, nós temos um grupo de mulheres que tem se encontrado durante a semana para orar. Você precisa de oração? Então, se você quer saber como isso acontece, onde e quando, procura ali a irmã Celeste. Não saia daqui sem falar com ela. Eu quero orar, eu quero interceder, quero colocar a minha família diante do Senhor. Temos homens também que se reúnem toda semana para buscar o Senhor. Irmão Valmir é responsável de estar conduzindo os homens nessa direção. Então, se você é desses homens, assim como vemos aqui no vídeo, de uma forma pitoresca, um homem que se parece com Jesus, então procure o irmão Valmir e diga: como é que funciona isso? Eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero me envolver também. E se você quer ajudar o irmão Mauro, não só trazendo água para mim aqui, às terças-feiras... Cadeia! Ele já está querendo levar... Muito bem, às terças-feiras o irmão Mauro é o missionário dessa igreja no presídio. E ele tem ido lá na capelania prisional todas as terças. Como essa igreja está em missão, você pode procurá-lo e dizer: eu gostaria de ir com o irmão, o que eu faço? E ele já se prontificou a dar o treinamento, nós só estamos vendo aqui a nossa agenda para esse treinamento, mas você pode ser treinado para estar junto com ele e estar fazendo esse evangelismo, falando de Jesus, abreviando a volta de Jesus, acompanhando o irmão Mauro. Mas você pode também ajudar a irmã Deise, o irmão Cláudio, o irmão Lucas no jogo da vida. Todo sábado pela manhã eles estão indo jogar bola, ou melhor, falar de Jesus com a bola. Como fazer isso? Eu não vou explicar. Vocês se procurem. Irmã Deise, irmão Cláudio, irmão Lucas, fiquem em pé um pouquinho. Isso. Procure esses irmãos e diga o que eu posso fazer. Obrigado. E nós vamos, aliás, mês de outubro, que venha mês de outubro, né? Mês de outubro nós vamos fazer oficialmente um evento aqui com esses atletas. A gente, como igreja, nós vamos estar recebendo esses meninos, suas famílias, porque nós estamos nos prontificando a estar junto com eles. São meninos e meninas aqui da nossa comunidade que estão nesse projeto da nossa igreja irmã ali, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e nós estamos junto com eles, porque queremos visitar, apoiar, nos integrarmos a estes grupos. Então você pode ser parceiro, você pode ajudar, você pode estar junto. Mas você também pode crescer no aprendizado da palavra de Deus nos pequenos grupos. Os líderes de pequenos grupos presentes aqui, fiquem em pé. Fiquem em pé, por favor. Isso, olhe bem para eles e que você vai procurar um desses aqui e vai dizer: olha, eu quero participar. Isso, tem alguns que estão viajando, mas enfim, os que estão aqui dizendo: ó, essa semana, onde é que é o pequeno grupo? Nós temos 3 que se encontram aqui na nossa vila, nós temos um que se encontra no Guaraituba, nós temos um outro que se encontra aqui, como é que é? No Palmital, isso, enfim, ali o outro no Vida Bela e aquela região ali, enfim. Muito obrigado, podem sentar. É a maneira dessa igreja aprender e continuar fazendo missões, abreviando a volta de Jesus. É a forma de nós aprendermos ainda mais a respeito de Jesus. Temos agora em novembro Celebrando a Vida para homens e mulheres. E eu digo uma coisa: se você se assustar com o valor da inscrição, você não vai.
Alguns, por exemplo, até disseram, eu não posso ir na viagem missionária. A gente tem que inverter os papéis. Não é o valor que me impede de ir. Não é o valor. É a minha predisposição. Você está a fim de ir? Você quer ir? Então se coloque à disposição para ir. E o primeiro grupo que vai ser o das mulheres. A data do dia 9 a 10 de novembro. Então diga aí, eu quero ir. E quanto mais cedo você disser, eu quero ir, melhor ficarão as condições de ir. E aqueles primeiros que me procurarem, e procurar os seus líderes de pequeno grupo, dizendo... As primeiras mulheres, ainda esta e a próxima semana nós vamos atrás de desconto. Depois não tem mais desconto. E com os homens da mesma forma, a data dos homens já está pronta. Mas por que o Celebrando a Vida? Porque o Celebrando a Vida é um momento da gente fazer uma introspecção, é um momento da gente olhar aqui, assim como estamos ouvindo sobre Apocalipse, e estamos encontrando as verdades do Senhor dita aquelas cartas, e hoje vimos a irmã Gleides dizendo que essas etapas, ou cada uma dessas cartas, pode ser a etapa da sua vida cristã. Já teve momento que na vida cristã você foi morno? Já teve momento na sua vida cristã que você foi aquele crente 100% que nunca perdeu o primeiro amor? Então, se você olhar as 7 cartas do Apocalipse, você vai encontrar ali a sua vida. E de repente você precisa fazer um Celebrando a Vida, passar ali uns 2 dias fazendo uma avaliação, colocando sua vida na linha e dizendo, Senhor, endireita os meus caminhos para que eu possa te seguir. Eu quero que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Então procure, fale com o irmão Valmir. Se você é um homem, diz, olha, eu quero ir no Celebrando a Vida, homem. E como igreja, assim como muitos foram na viagem missionária sem ter recursos, mas foram, você pode dizer, eu quero ir, mas eu não tenho recurso. Esse negócio é de Deus, o Senhor Deus fará vir o recurso, tenha certeza disso. Mas nós estamos nos organizando para ter batismos esse ano. E o que eu devo fazer para me batizar? Bom, além de estar na escola bíblica, além de estar envolvido num pequeno grupo, você vai falar com o líder do pequeno grupo para que comece com você um estudo discipular. E esse estudo começa pelos sementes, ou sementes guardiões, ou semente num nível mais intenso, para que você possa conhecer essas verdades do Senhor e dizer, eu quero me batizar nessa igreja, eu quero participar desta igreja, eu quero me tornar membro desta igreja. Em dezembro nós vamos ter batismos, e você pode estar preparado, alguns já estão se preparando para esse momento, mas fale no seu pequeno grupo, para que você possa estar interagindo sobre isso e sabendo como fazer. Além disso, queridos, estarmos colocando a nossa vida diante do Senhor. Isso é ser igreja. Viu como é que essa igreja vive durante essa semana? Viu como a igreja é durante a semana? E é assim que tem que ser, porque nós vamos continuar fazendo isso e muito mais na presença do Senhor, quando estivermos com o Pai. O texto que a irmã Cristina citou, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O desafio de Deus a mim e a você é que nós somos felizes quando nós lemos a palavra, nós somos felizes quando ouvimos a palavra, mas muito mais felizes ainda quando guardamos a palavra. E o Salmo 119 diz que aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração não peca contra o Senhor. E quando a gente vai para a primeira carta de João, capítulo 2, o apóstolo diz, filhinhos, queridos, estas coisas, a profecia foi escrita para que vocês não pequem. Porém, como ainda tem muito da humanidade em nós, se algum de vocês pecar, nós temos um advogado junto com o Pai, que é Cristo Jesus, aquele que intercede por nós, aquele que vem diante do Senhor e diga, Pai, tenha misericórdia da Ronilce. Ela está fazendo um esforço para andar na minha presença. Então vamos ajudá-la, e é por isso que temos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina novas verdades da palavra do Senhor e nos faz lembrar daquilo que nós já aprendemos. Quando olhamos para Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 7, aqui tem algumas coisas especiais, muito interessantes.
O versículo 5 diz que o Senhor Deus é aquele que nos ama, Ele nos liberta dos nossos pecados através do seu sangue. Então o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quando olhamos para a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz que nós precisamos confessar estes pecados, porque Deus é fiel e justo, não somente para nos perdoar, mas para nos purificar. O versículo 6 de Apocalipse 1 diz que Cristo, o Senhor Deus em Cristo, constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Nós, IBEV, somos reino e sacerdote, nós fazemos parte do reino eterno do nosso Deus e temos que exercer a nossa função sacerdotal de ir, de anunciar, de pregar, não somente o que aconteceu esse final de semana, mas continuar fazendo amanhã, terça, quarta. Por isso que eu comecei esta fala dizendo o que como IBEV nós fazemos. E eu fico muito feliz porque o Senhor Deus tem levantado liderança nesta igreja. O Senhor Deus tem levantado outros. E sim, eu digo sim, a palavra que foi dita pela irmã Cristina, não sou eu. O privilégio de anunciar é dado à igreja, é dado a você, meu irmão. O privilégio de fazer testemunhas, o privilégio de fazer discípulos é dado a você também. Então nós podemos fazer, porque quem fala através de nós é o Espírito Santo de Deus, não é pela minha sabedoria, não é pela minha inteligência, mas é pelo Senhor. O versículo 7 de Apocalipse 1 diz: este Jesus, este Cristo, Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até aqueles que o traspassaram, todos o verão, não somente aqueles que são filhos do Deus Altíssimo, mas toda a humanidade verá o Senhor. Todos os povos da terra lamentarão por causa dele. Sim, e por quê? Porque muitos desprezam ao Senhor, assim como aquela testemunho da irmã Márcia que diz daquele homem que falou: eu não conheço Jesus. Talvez alguém do lado da sua casa ou alguém com quem você conviva não conheça Jesus. E aqui pode ser por dois motivos. Um, porque o seu testemunho, o meu testemunho, não tem mostrado quem é Jesus. Segundo, porque eu não tenho falado de Jesus. E eu preciso anunciar, porque até que Ele venha, eu devo anunciar a palavra do Senhor. E quando fazemos assim e nos preparamos para esta volta extraordinária do Senhor, aqui alguns destaques que eu quero dar. Quero repetir um pouco daquilo que falamos no pequeno grupo essa semana, Apocalipse capítulo 2, o versículo 7. O versículo diz que aquele que vencer, ele terá o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluias! O Senhor Deus compartilhará o fruto da árvore da vida conosco, porque foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele fez a humanidade, para se relacionar com Ele. O versículo 17 diz que aquele que vencer comerá do maná, aquele maná que Deus sustentou o povo do Egito, o povo, o seu povo querido, o povo hebreu, mandando as codornizes, um churrasquinho do céu. E mandando aqueles favos de mel que caíam de noite e de madrugadinha, de manhã cedinho, as famílias tinham que recolher. E não podiam recolher para deixar sobrar, mas tinha que recolher o que devia comer naquele dia. Eles deviam ter esperança e crer que o Senhor mandaria no dia seguinte. Sim, da mesma forma como Ele faz hoje, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E não faltará coisa alguma na vida daquele que se coloca ao serviço do Senhor, à disposição do Senhor, aquele que se entrega ao Senhor. Não faltará coisa alguma. Mas uma outra coisa que Ele promete: Ele me dará não somente um corpo glorificado, mas um novo nome. E eu poderei então compartilhar desse nome com aqueles que estiverem lá. Sim, porque o Senhor faz novas todas as coisas, assim como olhamos no Velho e Novo Testamento. Saulo de Tarso, quando se converte, o nome dele passa a ser Paulo. Quando a gente vê Sarai, quando ela tem um encontro com o Senhor e ela tem a gravidez, o seu ventre restaurado, ela deixa de ser Sarai para se tornar Sara. Abraão, quando tem aquele encontro que Deus fala com ele, que daria a ele o prazer de ser pai de uma grande nação, ele deixa de ser Abrão para ser Abraão.
Jacó deixa de ser Jacó para ser Israel, quando ele tem um encontro com o anjo, e o anjo toca na sua coxa, e ele diz: eu só sairei desse encontro se eu for abençoado. E o anjo diz: ok, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar mantolando da perna, mas o seu nome será mudado para Israel, porque você, aqui nessa pedra, nessa rocha, você teve um encontro com Deus. Sim, queridos, receberemos um novo nome, um nome que mostra essa nova vida com o Senhor, este gozo eterno com o Senhor. Quando olhamos o Apocalipse capítulo 3, que estudamos hoje, vemos aqui uma grande verdade que o Senhor também revela a nós. Aquele que vencer, ele receberá um vestido branco, o branco simbolizando a pureza, e da mesma forma que o meu novo nome vindo num cartãozinho branco, que é uma pedra, simbolizando aquilo que o sangue de Jesus faz na minha vida. Ele não somente me perdoa, mas me purifica de todo pecado. Mas e como é que tudo isso começa na nossa vida? Irmãos, começa lá no Gênesis. E a gente tem ouvido que para entendermos Apocalipse, a gente tem que entender Gênesis, que é onde tudo começa. E há uma promessa do Senhor que vem aqui para João capítulo 3, e eu gostaria de caminhar na conclusão dessa minha palavra com o texto de João capítulo 3, e depois nós vamos para João 6, e eu gostaria que você anotasse esse texto. João 3, versículo 33 até o 36 diz o seguinte, veja se você já ouviu isso. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O versículo 32, olha que interessante, volta ali o versículo 32, por favor. O versículo 32 nos dá a entender aquilo que temos visto aqui em Apocalipse. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro. A NVI diz, ele testifica o que tem visto e ouvido. Aquele que aceita e confirma que Deus é verdadeiro. Apocalipse diz, a quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê e de que forma? Porque a palavra diz que só Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Então quem crê no Filho tem a vida. Aquele porém que questiona, aquele porém que fica num diálogo convergente ou divergente com seu coração, não tem como crer e se entregar. E por que isso? Porque na frente, João capítulo 6, o versículo 37 até o 40 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, eu jamais rejeitarei. Vamos recitar junto comigo aqui o 36, por favor. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Amém? Antes de irmos para o seguinte, eu quero dizer uma coisa. Há uma promessa de Deus nesse texto para você. Há um cuidado de Deus para você nesse texto. Se você prestou atenção no capítulo 3, o capítulo 3 diz que se você ouvir a palavra, crer, então o seu coração estará inclinado às coisas do Senhor.
O versículo 37 está dizendo que todo aquele que ouvir e for ao Senhor, Ele jamais rejeitará. Ele diz, todo aquele que o Pai me der. Por quê? Porque o Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos convence da justiça e é aquele que nos convence do juízo. E quando convencidos somos pelo Espírito, nós escolhemos seguir Jesus. E quando escolhemos seguir Jesus, quando dizemos eu não posso controlar minha vida, eu não posso gerenciar com a minha empresa, eu não posso ser um bom esposo, um bom pai, eu não posso cuidar da minha família, ou eu não posso ser uma boa esposa, uma boa mãe, ou eu não posso ser um bom irmão, uma boa irmã, um bom filho, se Deus não fizer por mim, é porque entendemos que não há como vivermos esta vida sem o Senhor Jesus. Então eu busco, eu digo, Senhor, venha sobre mim, eu me entrego a Ti. E foi isso que nós hoje exercitamos aqui no nosso tempo de escola bíblica dominical. Aquilo que é importante nós lembramos. E por isso o exercício da professora foi, quando foi que você se converteu? Em que momento você se entregou? E alguns têm lembranças muito claras disso. Nós precisamos saber em que momento foi que eu nasci de novo, em que momento foi que eu me rendi ao Senhor, sabe por que isso vai ser muito importante no meu dia a dia? Quando eu for tentada a cair, quando eu for tentada a pecar, quando eu for tentada a fazer aquilo que a primeira carta de João, capítulo 2:1 diz, para eu não descarrilar. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu preciso saber que eu sou de Jesus e ter convicção disso. Não basta eu estar numa igreja, não basta eu me batizar numa igreja, porque enganar as pessoas é muito fácil. Se batizar numa igreja é muito fácil. Andar com Jesus, seguir os caminhos do Senhor, não é fácil. Por quê? Porque Deus me conhece e eu não posso enganar o Senhor. E por que isso é importante? Então vamos aos versículos seguintes. Versículo 38, olha o que Jesus diz. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Deixa eu dizer uma coisa. No capítulo 3, quando nós lemos, o texto diz, se você olhar o capítulo 3, o versículo 16, ali está um dos versículos que são base da fé cristã. Deus amou o mundo de tal maneira que deu de presente o seu Filho unigênito, para que aquele que crer nele não morra, mas tenha vida eterna. Ah, mas puxa, eu me converto e depois vivo caminhos perniciosos, e quando Jesus voltar, se eu estiver nesse caminho pernicioso, eu quero te dizer uma coisa, presta muita atenção no que eu vou dizer, olhem aqui para mim agora, presta atenção. O filho nunca esquece da palavra do pai. Vou dizer de novo, o filho nunca esquece da palavra do pai, nunca esquece dos ensinos do pai. O que foi que aconteceu com o filho pródigo quando ele estava na lavagem, quando ele estava no chiqueiro? O que foi, irmãos, que aconteceu com ele? Ele tinha se desviado, ele tinha abandonado, e lá no chiqueiro, lá na lavagem, ele toma a decisão, eu vou voltar para o pai. É isso que acontece com quem é filho, e que se mistura de novo no chiqueiro, que se mistura de novo na lavagem. Eu voltarei para o Pai. E Deus deu a ele a oportunidade de se reconciliar com o Pai. Prestem muita atenção. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquilo que é do mundo não faz mais parte do novo. Aquilo que é do mundo não faz parte daquele que nasce em Cristo. E mesmo que se eu for tentada a cair lá no pecado, eu vou lembrar que aquele lugar não é mais meu. Mesmo que eu volte a praticar velhas práticas, eu vou lembrar que aquilo não pertence à minha vida mais. E que aquele cheiro me causa náuseas, repugna o meu estômago. E eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu caí, mas não quero mais ficar aqui. Liberta-me, Senhor. Salva-me. Porque esse lugar não me pertence mais. Eu sou tua filha. É isso que deve fazer o cristão, o filho de Deus. O pecado não mais nos interessa. O pecado não mais interessa aquele que é o filho do Senhor.
Agora, aquele que foi só batizado e desceu as águas e foi mergulhado, esse volta a pecar e gosta do chiqueiro, gosta da lavagem. Mas aquele que é filho de Deus, ele não gosta mais da lavagem. Ele não gosta mais de se misturar com os porcos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela trata muito sério a minha vida. Ela trata muito sério as coisas de Deus comigo. E quando eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, venha sobre mim, Ele vem. E Ele me direciona, Ele me orienta. E eu não posso brincar com o Senhor. Há a última e eu vou terminar, porque nós vamos celebrar o Senhor cantando juntos aqui com aqueles que foram à viagem. Apocalipse capítulo 3, o versículo 16. Há aqui um conselho para mim e para você. Agora aqui, irmãos, de novo, olhem para mim uma coisa. Deus trata individualmente conosco. A palavra de Deus lá em Mateus 24 diz: vai chegar a volta de Jesus, vão ter dois dormindo na mesma cama, marido, esposo, esposa, um vai e o outro fica. Os irmãos vão estar juntos, um vai e o outro fica. Vão estar trabalhando no campo, um vai e o outro fica. Não é porque meu pai é do Senhor, é filho de Deus, que eu já sou. Não é porque a minha esposa é do Senhor, ou meu esposo é do Senhor, que eu também já sou. Não é porque meus filhos são de Deus, que eu também sou. E aqui é um grande conselho, e eu quero terminar hoje com esse conselho de Apocalipse 3,16. Sim. Pois és morno e nem frio, nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Essa palavra do Senhor é uma palavra muito dura à igreja. E já vimos hoje o porquê disso. O conselho de Deus para mim é que eu não seja morno. Que eu não fique em cima do muro. Aliás, o irmão Mauro já disse, né? Quem fica em cima do muro é de quem? É do inimigo de Deus. Quem em cima do muro não é direção e decisão de ninguém. Eu preciso tomar uma decisão. Escolher andar com Jesus. Se eu não escolher andar com Jesus, eu continuo como estou. Quando Jesus voltar, que Ele me encontre, pegando fogo por Ele. Não fria e nem morna, mas quente. Pegando fogo por Jesus, amando Jesus, discipulando pessoas. E aí algumas pessoas já perguntaram, ontem mesmo a gente conversou sobre isso, disse, mas e se quando Jesus voltar e eu estiver de férias com a minha família, passeando? Amém, celebra o Senhor, adora o Senhor, porque não são dessas coisas que Deus está preocupado. Ele nos dá nesse mundo prazeres, Ele nos dá nesse mundo, a gente vê isso em Eclesiastes e Provérbios, desfrute do melhor de Deus nessa vida. Você tem recursos para sair de férias com a sua família, faça isso mesmo, não faça sozinho, faça com a família. Porque tem gente que deixa a mulher e filhos em casa e vai passear. Não, faz com a família, leva sua esposa, leva seu esposo, a gente está feliz. O irmão Rony, não é Ana Clara, cadê a Ana Clara aqui? Isso, papai está lá, papai e mamãe estão passeando, mandando fotos, é isso aí. Porque o Senhor Deus fez belezas dessa vida para a gente aproveitar. Mas adore o Senhor, querido, celebre o Senhor, porque você pode sair de férias, porque você pode passear, porque você pode fazer uma viagem. Adore o Senhor. E feliz se o Senhor chegar, você estiver com a sua família na praia. Louve o Senhor, celebre o Senhor. Não é disso que nós estamos falando, a gente está falando do coração, da mente, da alma. A sua vida é do Senhor ou é dos prazeres dessa vida? O seu viver pertence ao Senhor porque você é uma nova criatura, ou a sua vida pertence aos prazeres desse mundo? É disso que nós estamos falando. Quem é o Senhor na sua vida? Quem é aquele que te conduz em todas as coisas? Porque o Senhor Deus, se você coloca diante dele, Ele vai dizer, filho, eu estou te abençoando, vai passear, vai curtir, vai tirar férias. Filho, que bom que você está tendo um dinheiro, compre uma casa, compre um carro. Porque o Senhor nos ajuda a administrar os recursos para termos o melhor, para podermos viver aqui. Não é disso que Ele está falando. É se eu vivo para eu mesma, ou se eu vivo para servir e amar pessoas. Ou você toma uma decisão de andar com Jesus e fazer exatamente aquilo que Ele quer. Ou quando Jesus voltar, que pode ser daqui a 5 minutos,
Pode ser amanhã. Ele pode demorar 5, 10, 15 anos. Mas ele vai voltar. Como é que ele vai te encontrar? Vai te encontrar pegando fogo de amor por ele? Ou vai te encontrar frio ou morno? Essa é uma decisão que só você é que sabe da sua vida diante de Deus. Então agora, coloque sua vida no Senhor agora. Fale com Deus aí agora no teu coração. Porque até que Ele venha, a gente está sempre colocando em ordem o nosso viver. Senhor Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós aqui estamos nos colocando inteiramente diante de Ti, com várias questões que o Senhor trouxe à nossa memória, Deus. O Senhor trouxe à mente muitas coisas, ó Deus, na minha vida. E eu sou a primeira pessoa a me colocar aqui no Teu altar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Ó Deus, não me deixe cair na tentação, não me deixe, ó Deus, me afastar do Senhor, não me deixe ser morna, ó Deus. Eu quero ser quente de amor pelo Senhor, eu quero amar pessoas, eu quero discipular pessoas, ó Deus. Eu quero viver para o Senhor, e tudo o que eu fizer, eu quero fazer para o Senhor, ó Deus, eu quero. Essa é a decisão que eu tomo hoje mais uma vez. E aqui, ó Deus, os meus irmãos, nós como igreja, estamos também, ó Deus, fazendo uma reflexão. Então, ó Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que nenhum de nós tenha uma noite tranquila de sono, sem resolvermos essas questões contigo, ó Pai. Incomoda-nos, ó Espírito Santo de Deus, incomoda-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor está tocando na nossa vida agora, incomoda-nos, não nos permita esquecer disso que o Senhor está falando com a gente agora, e dá-nos a ousadia, Pai, de tomarmos a decisão, de sermos apaixonados pelo Senhor, de dedicarmos a nossa vida ao Senhor, e de vivermos uma vida nova, uma vida que te honre e que te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você ficou conosco até agora. E se você ficou, é porque gostou. Certamente Deus te revelou coisas especiais nessa noite, nesse tempo de culto. Eu quero pedir que você interaja, compartilhe esta palavra, este link com seus amigos, familiares, e dê um joinha para que nós possamos entrar em outras casas, alcançar outros corações com a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus lhe abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.